Gênesis capítulo 25. Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher. O seu nome era Quetura. E gerou-lhe Zinrã, e Joquissã, e Medã, e Midian, e Isvaque, e Suá. E Joquissã gerou a Seba e a Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Median foram Efá, e Efer, e Enoque, e Abida, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Laai-Roi, os descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Emibizão, Emisma, Edumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedimá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur. E Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú.
E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Eu quero fazer só uma pequena reflexão aqui. No versículo 20 deste capítulo 25, diz que Isaque era da idade de 40 anos quando tomou Rebeca por esposa. No versículo 21 diz: Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Veja que ele tinha aqui 40 anos, e Rebeca era estéril. E ele então começou a orar para que Deus abrisse a madre de Rebeca, para que Rebeca desse filhos a Jacó, a Isaque. Então, Isaque, marido de Rebeca, orou, ele tinha 40 anos, e o versículo 21 diz que Deus respondeu e ela concebeu. Mas, aqui no versículo 26 do capítulo 25, diz: E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Então, quando Esaú e Jacó nasceram, irmãos gêmeos, filhos de Isaque e Rebeca, Isaque estava com 60 anos. Logo, foram quase 20 anos Isaque orando por Rebeca, sua esposa. Que coisa linda este testemunho, que exemplo maravilhoso. Ele não desistiu de orar por sua esposa. Olha que é difícil. Hoje a história é diferente. Quantos esposos têm se separado de suas esposas porque elas não geram filhos, porque são estéreis? E eles, além de não orar por elas, nem permanecem juntos casados. Claro que existem exceções, mas tem alguns casamentos que são desfeitos porque a mulher não engravida. Então, Isaque deu um exemplo de fidelidade. Ele esperou no Senhor, ele orou, sua mulher deixou de ser estéril, engravidou e ainda teve gêmeos, Jacó e Esaú. Que isto sirva de exemplo para os maridos, para os homens que vão ouvir esta leitura, e também nós, as mulheres, que também estejamos orando por qualquer circunstância, qualquer problema que possa surgir na nossa vida, no nosso lar, no nosso casamento, na nossa família. Não tem arma mais poderosa do que a oração. Que assim Deus possa te abençoar. Então, ele começou a orar com 40 anos e foi pai aos 60 anos. Foi paciente, foi perseverante, teve fé e teve amor e compaixão para com a sua mulher, não a desprezando por ser estéril durante 20 anos. Amém. Continuando, o versículo 27 do capítulo 25, diz assim: E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. Observe este nome Edom, que está no versículo 30 do capítulo 25, que a partir do momento que Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de um guisado vermelho, ele passou a se chamar Edom. No nosso site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com, tem um estudo sobre Edom. E você vai conhecer muito sobre a vida de Esaú, o que aconteceu com ele
a partir deste momento que ele vende a sua primogenitura. Então, toda vez que você ler na Bíblia Edom ou Edomitas, são os descendentes de Esaú. Continuando. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Olha só, ele desprezando a primogenitura. O primogênito, no Antigo Testamento, ele tinha direito da herança em porção dobrada. Ele desfrutava de alguns privilégios, mas neste momento ele desfez, ele não valorizou este bem maior, este privilégio, esta honra de ter a sua herança em dobro, porque era de direito de todo primogênito. Mas ele aqui desprezou, apenas porque estava com fome e por um pequeno prato de lentilhas. Eu acho essa passagem tremenda, porque lá em Hebreus, no capítulo 12 do livro de Hebreus, no versículo Hebreus 12, 16, diz que, eu vou ler para você, diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, e ainda que com lágrimas o buscou. Olha, depois ele chorou, ele derramou lágrimas para conseguir de volta a sua bênção, mas ele não conseguiu mais. Ele perdeu, e ele chorou, ele buscou com lágrimas. Cuidado, você que está ouvindo esta palavra. Não despreze o que você tem mais de precioso hoje, porque poderá amanhã te fazer muita falta. Independente da salvação, que jamais devemos perder e desprezar, a nossa salvação, que temos direito através de Jesus Cristo, nosso Salvador, mas tantos outros bens, benefícios, ou até uma pessoa amada, um casamento, uma esposa, sei lá, tantas coisas que Deus pode ter colocado em suas mãos e você hoje não está valorizando. Amanhã poderá te fazer falta e você poderá buscar com lágrimas e não conseguir mais. Foi o que aconteceu com Esaú. Então, e disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Eu não posso comentar em todos os versículos da leitura da Bíblia, porque é uma leitura muito extensa. São 31.105 versículos, são 1.189 capítulos e 66 livros. Mas tem determinados versículos que não dá para não comentar. Quando eu leio esse texto aqui, que Esaú chegou com fome, e Jacó, nesse momento, também aproveitou da fragilidade do irmão, porque ele poderia dizer para ele: não, meu irmão, eu não vou te vender, você come, está com fome, pode comer, nós vamos dividir este prato. Mas ele vendeu. Então, assim é o adversário. Ele é astucioso, ele se aproxima do homem exatamente naquele momento em que ele sabe que ele vai ter uma chance de fazer com que a pessoa caia no laço que ele lança, que diz a Bíblia que é o laço do passarinheiro. Você se recorda quando Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites? Eu não vou me estender neste comentário, mas você se recorda que Jesus estava com fome?
Quando Jesus sentiu fome, quem que apareceu diante dele? Satanás, o diabo. E logo desafiou ao Senhor Jesus que ele, se ele fosse verdadeiramente o Filho de Deus, que ele transformasse aquelas pedras em pães, já que ele estava com fome, já que ele tinha poder. Mas o Senhor Jesus Cristo não deu crédito a Satanás, ao diabo. Ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo continuou desafiando ao Senhor Jesus. Disse que os anjos cuidavam dele, guardavam a vida dele, então que ele lançasse lá de cima daquele precipício abaixo. E o Senhor Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então isto é para servir de alerta para nós, que ele nos tenta, ele nos provoca, ele vem naquele momento em que nós estamos talvez bem fragilizados, vivendo circunstâncias e momentos de crise na nossa vida. Então ele surge, mas que tenhamos confiança, fé em Deus, porque também está escrito na carta de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós podemos resistir ao diabo. Deus nos dá esta... Eu digo que Deus nos capacita, Ele nos dá condição para que nós tenhamos força dada por Deus para resistir às tentações do diabo. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, resista ao diabo. Não deixe que ele te convença a cometer o pecado, mas resista-o e ele vai fugir de você. Mas para isso é necessário que estejamos revestidos com o poder de Deus, com a armadura de Deus, a armadura poderosa, a palavra de Deus em nossa vida. Estamos vivendo uma vida de obediência, de retidão, estamos sendo submissos a Deus em tudo, então nós estamos revestidos pelo poder de Deus. E o diabo, então, vai fugir de nós. Ele não terá domínio sobre a nossa vida. Continuando, o capítulo 26. Isaque vai a Gerar por causa da fome. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Você se recorda que Abraão também fez a mesma coisa? Ele mandou que Sara também dissesse que ela era irmã dele. Então, a mesma coisa Isaque fez com Rebeca. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que, na verdade, é tua mulher. Como, pois, disseste: é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia:
para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamaram o seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Abimeleque faz um pacto com Isaque. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que viestes a mim, pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. Glória a Deus. E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas
foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Amém. Terminei de ler os capítulos 25 e 26 do livro de Gênesis. Na próxima gravação, você estará ouvindo o capítulo 27. Eu espero você na próxima gravação. Se desejar, continue ouvindo a leitura